Cassiano de Oliveira falando aqui do Pikachu. Você também é do Pará, Cassiano? Tá celebrando aí. Eu gosto do Pikachu. E acho que ele tem feito bons jogos como ponta. Até falei lá na Vasco TV, me perguntaram, acho que eu já falei aqui no canal também, o que achava da entrada do Pikachu nessa posição. E a verdade é que o Vasco, desde o início do ano, não encontrou um jogador para essa função, né? Era o Rossi no ano passado, jogando pelo lado direito, com o Marrone pela esquerda, em alguns jogos o Thales pela esquerda. Mas começou o ano com o Marrone pela direita, exatamente nessa função, com o Thales jogando por lá, exatamente por conta da saída do Rossi, que foi para o Bahia. Aí testou depois o Vinícius na posição, começou bem, caiu de rendimento. Passou um tempo, o Catatal jogou na posição, Gustavo Torres jogou na posição, e ninguém conseguia se firmar. Até na estreia do Abel Braga, se não me engano, o Gabriel Peck jogou por ali, e também não rendeu. Então, o Vasco não tinha muito o que fazer, realmente foi testar um jogador que já havia jogado nessa posição, apesar de ter feito um ano ruim, o Luxemburgo colocou ele lá e deu certo. Os 2 jogos, o Pikachu, ao meu ver, foi bem. Felipe Abinader. É isso? Felipe Abinader ou Abinader? Desculpa, Felipe, mas obrigado pelo superchat, obrigado pela mensagem. Por mim, o Caio Lopes era para estar no elenco principal, pelo menos deve ser há 1 mês e meio. Acho que ele vai ser importante para a transição do meio-campo para ataque. Eu cheguei a falar algumas vezes aqui também sobre a necessidade do Vasco de meias, né? E pela ideia de jogo do Sapinto que a gente via, ele pensava jogar num 4-2-3-1. Então, o que fazia mais falta nesse momento, na verdade, era a meia de construção. Porque o Vasco tinha 2 volantes e 3 homens de construção na frente, que ele acabava usando 2 homens de velocidade e um meia central, que num jogo foi o Benítez, depois o Carlinhos jogou, porque o Benítez estava lesionado, andou suspenso, etc. Então, você não via muito no Caio Lopes entrando ali, porque tinha Léo Gil, o Andrei, Marco Júnior e o Bruno Gomes, todos na frente para 2 posições. Mas de volta ao 4-3-3 que o Luxemburgo adotou, aí eu tô falando de formação base. Até fiz no último vídeo que eu falo sobre o Benítez explicando isso. 4-3-3 é aquele time que a gente olha no papel ali, na hora que sai a escalação. Mas o Vasco, na verdade, se defende num 4-4-2, com o Thales ficando um pouco mais adiantado, e ataca num 4-1-4-1, o Bruno Gomes ficando nessa... sendo esse 1, né, entre as 2 linhas de 4, e você tem 2 jogadores que chamam de volante misto, interior, e o Caio Lopes, aí sim, o Caio Lopes se encaixa muito bem, além do Caio Lopes ter capacidade para fazer o primeiro volante. Ele vinha fazendo isso no Sub-20. Então, muda, né? Como muda o esquema, o Caio Lopes já passa a ser muito mais interessante. E agora o Caio Lopes não tem opção. O Caio Lopes estourou a idade do Sub-20. O Caio Lopes ou joga no profissional ou é emprestado. E não tem como o Vasco abrir mão do Caio Lopes nesse momento, porque que eu acho que não tem elenco, 2 que é um baita jogador. Acho ainda, Caio Lopes, assim como o Andrei e Bruno Gomes, vai oscilar, assim como o Thales Magno vinha oscilando, como o Vinícius oscilava. Tem que ter paciência, mas é um bom jogador, muito bom meio campo, um cara lúcido dentro de campo, um cara inteligente, pensa rápido o jogo, acho que tem tudo para dar frutos no Vasco, mas tem que pensar devagarzinho. Entrou bem, que acho que deve manter assim, entrando bem constantemente até ganhar o espaço dele natural. Eduardo, até pouco tempo estávamos desesperados pela renovação do Benítez. Lucha agora vai ter um problema para escalar esse meio campo. Sucesso, Garoni. Obrigado, Eduardo, que é membro aqui do canal. Obrigado pelo superchat. Obrigado, irmão. Obrigado pela força. Pois até fiz no último vídeo, acho que até cheguei a comentar lá no nosso grupo lá do Telegram. Aliás, quem não é membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você se torna membro a partir de R$ 2,99 por mês. Contribui, primeira coisa, ajuda com o meu trabalho, dá uma força aqui. E a gente tem um grupo lá no Telegram, tem Liga no Cartola, já rolou bolão, valendo camisa do Vasco. A gente sempre faz as brincadeiras, arruma desconto em livro, coisas do Vasco, a gente vai se enrolando. Então, torne-se um membro. Cara, pra mim, assim, na teoria, o Benítez entra na vaga do Léo Gil, que é exatamente a função que ele fez com o Ramon, no 4-3-3 do Ramon. O Vasco jogava com o Andrei de primeiro volante, Felipe Baixo mais pela direita e o Benítez mais pela esquerda, esse interior pela esquerda. Mas acho que depende muito da parte física, né? Mas assim, como o Léo Gil também fisicamente não tem aguentado jogar 90 minutos em alta intensidade, eu acho que o Vasco ganha muita peça, né? Porque você tem o Benítez, por exemplo, você pode entrar no meio campo com Bruno Gomes, Benítez pela esquerda e Juninho pela direita, claro, se movimentando o tempo todo, como eu até mostrei no mapa de calor aqui, e numa segunda etapa você entra com o Léo Gil, ou pode ser o inverso, se o Benítez não tiver bem fisicamente ainda para jogar pelo menos 45 minutos,
Ele mantém Léo Gil e Juninho, que está funcionando, e entra com o Benítez no segundo tempo, até para ter uma opção mais ofensiva para o meio-campo. Cara, é fundamental isso, né? A gente sempre fala, né? A gente pensa muito em time e, pô, é elenco que te leva longe. Porque quando o Vasco começou a ratear com o Ramon, foi exatamente quando começou a faltar elenco. Já faltava, né? Se fosse olhar, na verdade, já faltava muito elenco ali pro Vasco desde o início, mesmo tendo todo mundo à disposição. Mas quando o Benítez passou a ter lesão, Andrei começou a ter desgaste, vários casos de Covid, o Vasco foi descendo ladeira abaixo. Segurou ainda um tempo, conseguiu aquele empate contra o Santos, vários desfalques, estreando zaga nova com Miranda e Marcelo Alves, tinha perdido até a zaga reserva, né? Graça, Castan, o Erley, todo mundo com Covid, o Breno, que falavam que iria voltar, pegou Covid. Então o Vasco conseguiu segurar um tempo, mas depois foi pegando adversários mais difíceis e foi ladeira abaixo. Então é fundamental ter peças, e eu acho que o Benítez vai ajudar demais. E vai encaixar muito bem nesse time do Lucha, que requer essa intensidade que o Benítez tem, né? O Benítez não é só um construtor de jogadas. Ele nunca foi aquele 10 clássico. Ele sempre foi muito mais um jogador de carregar a bola, mais aquele motorzinho, tanto que ele jogava no Independiente, na maioria das vezes, pelo lado do campo. Fazia mais ou menos a função do Rossi, que hoje faz o Pikachu. Mas no Vasco ele rendeu muito bem como meia, jogando um pouco mais recuado e brigando pela bola. Já falei aqui, acho que no último vídeo que eu fiz sobre o Benítez. Só a gente lembrar, Vasco e Ceará, o Vasco faz 1-0 naquele 3-0 lá fora de casa, 1-0 sai de uma roubada dele. Vasco e São Paulo, o Vasco constrói o primeiro gol a partir de uma roubada dele, o Andrei carrega e passa pro Cano. Vasco Atlético Paranaense, uma arrancada dele lá de trás, no contra-ataque, ele Pikachu e faz o cruzamento pro Cano. Então acho que ele pode encaixar muito bem nessa ideia de intensidade que o Luxemburgo está propondo, né? E eu acho que ele vai ser fundamental nessa posição e não na do Pikachu, exatamente porque ele consegue participar mais do jogo. Ele não fica refém a ficar aberto pelo lado do campo esperando uma bola. É claro que o Pikachu também não tem ficado, tem tido muita movimentação, mas ele participa mais da construção e menos da conclusão. Eu acho que isso pode ser importante para ele.